Professor, todo mundo imaginava que seria um jogo complicado, dois times em ascensão, que vinham de bons resultados, mas o primeiro tempo do Grêmio deu a impressão de que seria um jogo muito controlado, até pelo primeiro tempo, sem sofrer ameaças e com o placar de 2-0. Segundo tempo, parte física pesou, as substituições, a saída de Wallace, o Jonathan, o Douglas, e foi disso que o adversário se aproveitou. Como é que o senhor analisa esses dois tempos tão distintos do Grêmio? Bom, a gente tem que ter cabeça no lugar em ocasiões como essa, porque às vezes a gente também é torcedor, tá? A gente também se porta assim. Mas as coisas foram muito claras. Quando você atinge uma vantagem, foi muito conversado isso no intervalo, você precisa interpretar o que possa acontecer. E fazer uma escolha e continuar fazendo, e não desistir dela. Se você vai subir a linha para fazer com que eles continuem nos oferecendo boas ocasiões, você tem que ser contundente na frente. Se você abaixa um pouco, você precisa ser contundente atrás. Você precisa ser organizado, você precisa entregar tudo. E o que ocorreu, na verdade, foi uma permissão de um adversário que descansou um pouco. E arriscou, mas ofereceu. E quando essas coisas ocorrem, em momentos como esse, apontar, individualizar, não seria nem coerente nem justo. Mas a verdade é que não se sustentou aquilo que se tinha administrado ou construído. E aí você sobrecarrega peças. Você faz com que, aonde você tinha uma confiança de que não chegaria, chega. E se você não está bem focado, bem organizado para inibir, as tentativas começam a entrar. Então, nitidamente, hoje, óbvio que existe um contexto, tá? Tudo a gente avalia, tudo a gente conversa, mas a gente troca para que as coisas sejam bem administradas. Então, quando você tem uma vantagem como você adquiriu, aí não se permite mais. Aí não se permite mais. E aí, tudo é justificativa. Nada satisfaz, nada convence. Então, fica um sentimento amargo, de verdade, porque construir foi mais difícil, aparentemente mais tranquilo. E administrar o desgaste que a gente tinha só que se posicionar para que o adversário não construísse, foi oferecido. Foi oferecido. E aí fica um sentimento amargo, cara, de verdade. Ruim. A gente teve uma recuperação boa, isso ameniza, mas a gente poderia estar respirando bem, começar a ter gordura, começar a formatar bem aquilo que a gente acha de jogo a jogo. Então é descansar. Eu continuo tendo a confiança nos atletas dos quais a gente oferece a oportunidade, mas agora a gente tem que ser um pouquinho mais objetivo, um pouquinho mais direto e internamente individualizar aquilo que se espera, aquilo que se pode, aquilo que cada um tem que fazer, para que situações como essa não se torne de novo, né? Não vire recorrência de você estar em casa com um resultado bom e temer as possibilidades. Isso dá insegurança a todo mundo, inclusive a nós que oferecemos oportunidade, tá? A gente se sente inseguro, a gente não se sente protegido. Fato consumado, mas de verdade, cara, hoje a gente sai, eu especialmente saio com um sentimento muito ruim, cara. Eu imagino quem tinha uma expectativa maior do que a minha. O professor, o resultado do 2-0 que o Grêmio Prudente estava, ele causou um relaxamento para que essas duas situações dos gols da Vila Preguense acontecesse, e o que dá para fazer para corrigir isso? E outro ponto, no jogo contra o Primavera aconteceu praticamente a mesma coisa e os jogadores conseguiram um gás para chegar no jogo contra o Oeste e virar totalmente o que aconteceu. Dá para acontecer a mesma coisa hoje? Não é possível que isso se torne recorrência, não é possível. Mas aconteceu algo similar, em circunstâncias diferentes, mas algo similar, né? E nitidamente, hoje, eu acho que a gente tinha tudo para administrar melhor isso, né? Você ter aquele que entra no jogo, e a gente tem o sentimento de que quem entra no jogo entra com liberdade para mais incomodar do que ser incomodado, até por característica que alguns jogadores têm. Jogadores que não são de competir, de correr atrás,
Ele precisa ter o controle, ele precisa ter a bola, ele precisa fazer com que o adversário não tenha facilidade. Quando você não tem esse controle, quando você permite isso, você ocasiona um efeito cascata, as coisas vão e vai bater em algum lugar. Vai ter consequências. Então, exatamente isso ocorreu. Existe muito desgaste na competição. Eu poderia estar justificando aqui de muitas maneiras, porque todas elas é fato. Tá? Viagens, tudo é fato, mas a gente recupera, a gente conversa, a gente é muito de boa para isso e a gente confia. Mas eu acho assim, quando você tem essa possibilidade, você constrói um resultado, é simplesmente acusar que limitou. Eu não tenho 11 trocas, mas eu tenho 5. E a gente consegue equacionar isso bem se você tem o feedback, a informação de que está havendo sobrecarga e desgaste. E me incomoda quando vai acusando, porque é efeito cascata. Acusa de um jogador, aquele que foi sobrecarregado, ele acusa também. Então, as trocas que poderiam ser de uma forma diferente para efetivamente administrar o resultado, acabam não ocorrendo, porque a gente fica naquela confiança de que o resultado, o terceiro gol vai acontecer. E quando você faz as trocas e você sente que aquilo que você tinha como expectativa e confiança não acontece, você se incomoda, porque isso a gente sabe que é possível de ocorrer pela característica que cada jogador tem. E isso me incomodou bastante porque isso tem consequências. E eu só não quero que isso cause insegurança, porque isso foi construído, foi criado por nós, todos aqui dentro desse trabalho específico, né? Por isso que eu não gosto de apontar, individualizar, porque soa como uma troca que poderia ter sido diferente, ela poderia ter sido mais defensiva, mas eu acho que nós tínhamos condições de administrar melhor sem essa necessidade, sem trazer para cima. E o que ocorreu foi isso, foi com que a gente acabou permitindo, como eu acabei de dizer, lá na frente, dificultado mais para que não se saísse com essa transição um pouquinho mais organizada, e lá atrás também, se isso ocorreu, então abaixa um pouco, foca bem, não permite, fecha as linhas e não permite penetrações. E isso é iniciativa individual, cara, de jogadores do setor específico, sabe? E quando as coisas sentem, ou que alguém sente essa dificuldade, precisa proceder, para que você não crie essa possibilidade ao adversário. Porque depois disso vem esse sentimento amargo mesmo, que eu acho que todo mundo está sentindo. A gente precisa reagir a isso, a gente precisa interpretar isso e responder, porque é um fato consumado. Se a gente ficar alimentando isso, não melhora lá na frente. A verdade é que está se construindo uma coisa boa, alicerçada, a vantagem se criou, e que poderia ter sido melhor administrado. E não foi, e o adversário. Eu discuto a penalidade, tá? Não gostei do perfil da arbitragem nesse aspecto. Não vou afirmar, mas não achei. De verdade. E ele foi muito convicto, vendo da forma que eu vi. Não tive esse sentimento, então ele tinha que ter mais convicção para fazer. Mas, de qualquer forma, fica esse sentimento que é evidente que, independente de tudo, o resultado poderia ter sido outro. Professor, quanto a essa atuação do Grêmio Prudente, a gente viu o Grêmio Prudente fazer uma boa atuação no primeiro tempo, abrindo 2-0, mas já nem tanto no segundo tempo. Como é que você vê essa atuação do Grêmio Prudente, as substituições e esse resultado final que não era o esperado? Quando a gente acaba na situação que aconteceu, nada funciona, nada dá certo e nada poderia e deveria ter sido feito. Né? A verdade é essa. Por isso que eu sou muito realista em não apontar nada. Como eu disse anteriormente, se eu me coloco numa condição inferior, que não era o sentimento, então eu ponho gente para defender, eu quantifico. Mas a gente tinha um entendimento de que quem entrasse conseguiria administrar bem isso, porque entrou com a vantagem, aí entrou para administrar, para incomodar, e não ser incomodado, como acabou acontecendo. Porque aí, na característica de quem entrou, não era especificamente de defender, era de responder uma tomada de bola. E isso não aconteceu. Então fica esse sentimento amargo, porque tudo poderia ter sido diferente, inclusive possíveis trocas ou algumas trocas. Mas eu confio nas pessoas que eu coloco, eu treino as pessoas que eu coloco e tenho um sentimento de que a resposta vai acontecer, mesmo que seja para defender, mesmo que seja para correr um pouco para trás. Agora, se você está um pouquinho adiantado e você permite no teu costado, então aí a gente individualmente poderia ter tido um entendimento e um comportamento melhor.